São Tomenses pelo mundo. Todas as semanas, as histórias de vida dos São Tomenses na diáspora. Olá a todo o auditório da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa São Tomenses pelo Mundo. Este programa é uma iniciativa do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe, cujo principal objetivo é o de dar a conhecer a realidade em que vivem os cidadãos são-tomenses que se encontram no estrangeiro e desta forma contribuir para a criação de pontes de diálogo e de partilha entre a sociedade civil de São Tomé e Príncipe e a comunidade de concidadãos espalhados pelo mundo. Neste sentido, iremos trazer todas as semanas uma nova entrevista a um São Tomense que se encontre fora do país, para que nos dê o seu testemunho sobre as vivências e a realidade da imigração. Ouvintes da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, o nosso muito boa tarde. Este é o programa São Tomenses pelo Mundo, da responsabilidade do Fórum da Diáspora, e hoje no programa temos o prazer de falar com Manuel da Graça Sousa Viegas de Abreu. Alô, Manuel da Graça, como estás? Alô, bom dia Carlos Nobre, bom dia, boa tarde São Tomé e Príncipe. Bom dia, minha gente. Exatamente, estás a falar diretamente comigo de Londres. Sim, eu estou a falar de Londres, onde eu já vivo há 15 anos, sensivelmente. Vim para cá em 2002. E como o tempo passa, né? Já que estou há 15 anos, sim. Ok, e de que localidade de São Tomé tu residias? Que distrito? Eu tenho uma história curiosa. Eu nasci na Ilha do Príncipe, não conheço a ilha e espero não morrer sem conhecer a ilha. Fui levado de volta para São Tomé. Fui levado para São Tomé. Muito novo, numa idade muito tenra, muito bebê. E para que zona de São Tomé? E fui viver para Riboque, a capital. Vamos mandar então um grande abraço e beijinhos ali para o Príncipe. Sim, e Riboque e São Tomé. O Riboque tem sempre no coração e o abraço está sempre, digamos, implícito, né? Uhum. Se puder abraçar o Riboque todos os dias, toda hora, a todo momento, é logo, né? Portanto, disseste que estás há 15 anos em Londres. E esta foi a tua primeira saída de São Tomé e foi diretamente para lá ou tiveste outros percursos? Não, tive um outro percurso, de facto. Terminado os estudos iniciais, né? O liceu era como que destino traçado nós procurarmos sair de São Tomé. E de uma forma geral, quase todos, ou de uma grande maioria, ia parar a Portugal. Foi o meu caso também. Eu fui incentivado por um irmão mais velho também a ir perseguir os estudos a Portugal. Cheguei a Portugal em 87, agosto de 87 precisamente. Fui quase que direitinho para a universidade, depois de um ano mais ou menos parado em São Tomé, porque andava à procura de uma bolsa, de um visto, para sair. E fui logo para a universidade, o susto, o impacto era grande, eu acabei por perder, ou chumbar de melhor maneira. E então qual foi a universidade que tu fizeste? Eu fui parar, na altura, para uma das mais famosas universidades de engenharia em Portugal, que é o Instituto Superior Técnico. E não, depois de um ano, reprovaste e desanimaste? Eu chumbei o primeiro ano pela primeira vez da vida, coisa que eu não estava habituado. Depois chumbei o segundo ano, depois para mim próprio. Quer dizer, fazer nada, o primeiro não deu, o segundo também não deu? O segundo também não deu, e então resolvi... E aí desististe? Resolvi fazer uma outra coisa mais suave, mais ou menos a mão de semear, digamos assim, para sobreviver. Que fui para, na altura, chamava-se LINET, Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, onde eu estudei Tecnologia Mecânica. Uma espécie de bacharelato, um curso técnico, coisa com várias, sei lá como é que se diz. Então, de qualquer maneira, não fugiste muito. Digamos que não, né? Porque, na verdade, eu ainda continuo a estudar. Da minha maneira, digamos que de alguma forma autodidata, não é? Sim, estudaste, estavas ligado direto, portanto, aos estudos, embora tenha desistido da engenharia, ou já trabalhavas? Em Portugal, depois do curso de Tecnologia Mecânica,
Ainda trabalhei 5 anos por uma multinacional sul-coreana, não sei se posso dizer o nome ou não, que era a Samsung. Isso não tem nada a ver. E depois fui outros tantos anos para uma outra, a Colgate, Palmolive. E isso foi aí a tua imigração, o início da imigração? Isso foi exatamente na primeira, segunda década de imigração em Portugal, né? Portanto, fiz uma pequena formação em tecnologia mecânica, trabalhei mais ou menos como técnico, na altura, técnico de manutenção e suporte na área de controle numérico e de computador, eles chamam isso de CNC, Computer Numerical Control. Sim. E depois vim, como na verdade eu sempre fui um homem de muitos sonhos e de pouca ambição, na verdade seja dita, eu fui mantendo mais ou menos as chamas dos meus sonhos acesas. E cá em Portugal, quando começaste a imigração, portanto, a trabalhar, foi fácil? Fácil. Para imigrante nunca é fácil, não é? Mas, pronto, a gente procura sempre uma forma de sobreviver, não é? Eu confesso que não tive as dificuldades tantas em Portugal como grande parte da comunidade imigrante. Os laços que nos unem, de alguma forma, facilitam um pouco a integração e, por outro lado, a cultura, porque não é muito diferente, não difere muito, diria mesmo que é basicamente a mesma, não é? Facilmente o imigrante de São Tomé, em Portugal, adapta-se às circunstâncias e toca a vida da frente, não é? Como tem sido a tua adaptação ali em Londres, ou como foi a tua adaptação em Londres, e o que é que faz exatamente aí? Bem, eu aqui em Londres, desde 2003, sensivelmente, eu trabalho como motorista de autocarros. E, na verdade, costumo dizer, até aplicar com os meus amigos, um só homem de dentro da costa do Monji, fazete de comer com Kishibá de mata fome, de la sublipema, te la vim pema, beijo que a samba longe. Exatamente, mas agora tens de decifrar isso. Já barlei o amigo, né? De outra maneira, eu topo toda a obra e não trabalho que me meta medo. Pois claro, quando se está fora do país, nós não temos opção de escolha. A oportunidade que surgir é que temos que agarrar, não é? Exatamente. E eu vim cá parar, um pouco, como dizia, atrás desses sonhos, dessas utopias. Eu na altura, em Portugal, eu queria tanto fazer qualquer coisa mais ligada às minhas paixões em matéria de reflexão, de questionar, de perguntar, de procurar o elo da unidade no seio da multiplicidade e por aí fora. Se eu estou a filosofar, né? Peço desculpa dos meus conterrâneos. E na verdade vim cá parar porque queria fazer uma coisa ligada, na altura eu chamava, o meu colega chamava isso de ciência do Estado, uma expressão assim um bocado estranha e se calhar até agressiva para a gente que não está habituada a ouvir falar dessas coisas. E fiz, lembro-me na altura, candidatei-me ainda em Portugal, a partir de Portugal, através do British Council, consegui uma entrada direta, eles aqui chamavam de unconditional offer, para a universidade. Entrei para fazer o que na altura o curso chamava-se Social Policy and Public Administration, que na verdade eles até me pagavam as propinas, mas eu não tinha os meios de subsistência, pocket money, então tive que também desististe nisto. Sim, e depois... Você é um homem cheio de sorte, pelos vistos. Exatamente, e foi assim que me tornei motorista de autocarros. Depois veio a família, nasceu a minha filha, e acomodei-me. Eu vou também, como dizem os brasileiros, deixando que a vida me leve, não é? E esses 15 anos, aproximadamente, de caminhada por ali, como é que foi? Tem sido, como sempre, como em tudo na vida, com os seus altos e os seus baixos, com as dificuldades inerentes da própria vida, né? Mas, contudo, tem superado. Tenho superado, graças como a Deus. Como disse, tem família, está organizado, tem sua família, tem os seus filhos? Sim, tenho. Quantos filhos tem? Tenho uma menina de 14 anos, uma 14 já, e um menino de 9 anos.
Portanto, tive um interregno de 5 anos. E quer dizer que nasceram todos ali? Sim, nasceram cá todos, sim. Nasceram cá todos em Londres. A comunidade de Santo Mense por aí é grande? Consta que sim, que somos em números aproximados a cerca de 8.000, se não estou em erro. Lembro-me que esteve cá há 2 anos, mais ou menos, se não estou em erro, um representante do Fórum da Diáspora que até representou na altura o coisa, e acho que fiquei mais ou menos a saber desse número através da... Quer dizer que a terra que te viu nascer, se as pessoas todas regressarem, já não tem lugar para essas pessoas, né? Já que o Príncipe, creio, tem menos população do que aqueles que estão em Londres, pelos vistos. 8.000, mais que 8.000, ou cerca disso? Sim, de alguma forma, mas também é importante dizer-se que a ideia de que todo Santo Mense deve viver em Santo Tomé é uma ideia um tanto quanto, não diria errada, mas impraticável. E por outro lado, também a ideia de que São Tomé e Príncipe são apenas aquelas 2 ilhas e não a sua extensão no estrangeiro, diaspórica, também é raro. Ou seja, eu sinto-me santomense estando em São Tomé ou em qualquer outra parte do mundo. Do mundo, não é? Não é só os santomenses que estão em São Tomé. É São Tomé que estão espalhados pelo mundo. Aliás, é o programa que nós estamos hoje, neste momento em que foste convidado, é precisamente o programa Santomenses pelo Mundo. Exatamente. E a propósito deste programa, eu gostava antes de mais de parabenizar, felicitar os promotores da ideia e talvez sugerir um pouco o facto de esta ideia de entrevistar e falar com os santomenses espalhados pelo mundo pode e deve ser trabalhada por forma que se possa colher o melhor de cada santomense em qualquer parte do mundo. Eu estou a sugerir coisas como, por exemplo, procurar, se houver com certeza condições para tanto, né? Explorar ideias e iniciativas de São Tomé, que julgo que há para aí muitas e boas. Imaginemos coisas do tipo São Tomé, por exemplo, vivendo nos Estados Unidos da América, São Tomé na China, com ideias e projetos para São Tomé, e poderem vir falar ou dar umas dicas na nossa rádio, por exemplo, e despoltar interesses ou outras ideias, porque essa de entrevistar ou de dar entrevista até faz de mim gente importante, coisa que confesso não sou, não é? Eu fico todos somos importantes por todos. O que eu vou dizer aos meus amigos? Eu hoje dei uma entrevista à comunicação social. Isso é coisa para celebridades, não é? Quem sou eu para dar uma entrevista? Não, somos todos iguais, todos somos importantes da nossa parte, da nossa maneira, fazemos parte todos da mesma árvore. O que é que somos ramos e frutos, não é? Por isso é que cada um tem a sua importância. E como ser humano que somos, estamos interligados uns com os outros. E como é que tens matado saudades como santomense? A comunidade santomense em Londres, a sua maioria está concentrada na zona oriental da cidade, East London, e eu estou na zona ocidental. Vai havendo uma outra franja da nossa comunidade aqui, por lá onde eu moro, mas de alguma forma nós temos contactos. Há sempre aquele bichinho que está dentro de nós, que nos mexe. Exatamente. E durante os 15 anos nunca mais foi a Santo Tomé? Não, tenho ido a Santo Tomé. Eu não vou a Santo Tomé. Bem, da última vez fui já lá vão 3 anos, não é? Mas eu tenho contacto regular com Santo Tomé. Tenho esperanças de voltar um dia a Santo Tomé. Tenho saudades todos os dias. Portanto, Santo Tomé, eu não abri mão da minha terra nem das minhas origens. Não é? Gostou de ter tido essa opção de ficar como imigrante? Digamos que isso é uma espécie de analogia que eu posso fazer com o rio que segue o curso do seu leito, não é? A gente vai gostando ou vai desgostando em função das coisas boas e más que vão acontecendo, mas de uma forma geral, sim, eu gosto da vida que levo, ou da vida que tenho. Não tenho uma outra também, tenho que me adaptar a ela e vou-me pugnando pelo melhor, né? Eu espero um dia, se calhar, quem sabe, mas não seja desbravar caminhos para os dependentes, por exemplo, os gestores,
Há pouco acabou de dizer que tem esperança de voltar, não é? Sim, tenho esperança de voltar, como qualquer imigrante, julgo eu. Qualquer imigrante, qualquer pessoa que saia da sua terra natal, ainda que não manifeste, que não deixe ficar bem claro essa vontade, lá no fundo, à noite, as luzes apagadas no confessionário, quando vai lá a dizer assim aos seus botões da sua própria alma, é um dia de voltar, é um dia de voltar. Aquela coisa, nós quando temos a nossa mãe, sim, temos sempre aquela vontade de estar ao pé da nossa mãe, não é? Sem dúvida alguma, sim. Hoje o nosso convidado é Manel da Graça de Sousa Viegas de Abreu. Estou a terminar, mas Manel, como santomense que é, está fora do país há algum tempo, mas tem tido contatos regulares com Santo Tomé, quer dizer que gostaria de ouvir uma outra música do país também. Sim, eu gostaria de ouvir uma música de Santo Tomé que de facto tem tudo a ver também com uma das minhas utopias, mas antes de me permitir só, Carlos, eu gostaria apenas de dizer uma coisinha um bocadinho mais para Santo Tomé. Eu confesso que fui ouvindo algumas entrevistas, algumas conversas, eu prefiro dizer conversas, que o Fórum da Diáspora promoveu nesse ciclo de conversas com os santomenses pelo mundo. Gostei muito de ouvir o Ângelo Torres, por exemplo, quando ele chama atenção para o facto de não é o que o Santo Tomé e Príncipe, o Estado chamado Santo Tomé e Príncipe, pode fazer pelo Santo Tomé, mas é o que cada um dos santomenses pode fazer pelo Santo Tomé e Príncipe. Eu subscrevo por inteiro o que ele diz, mas eu também gostaria de apenas também acrescentar qualquer coisinha como isso até pode parecer um patriotismo, um nacionalismo exacerbado, que é nós, São Tomé e Príncipe, temos tudo para ser o melhor país do mundo. Exatamente. Mas também temos tudo para ser o pior país do mundo. Eu temo que estejamos neste caminho, não é? Na senda do pior. Não sejamos pessimistas. Vamos ser não otimistas. Quero ser pessimista, e pelo contrário. O santomense, por norma, é otimista. Me leva a dizer isso e me leva a sugerir mais. Sim. Bastava que conseguíssemos uma forma de fazer ou refazer o tabuleiro do xadrez da nossa organização estrutural e funcional para que eventualmente chegássemos a este estádio de o melhor país do mundo. Isso parece... Aí tens razão. Temos que acabar um pouco, bastante mesmo com arrogância, contradições, invejas, fofocas, disse que não disse. Trata isso muito bem nessa canção, nessa música que e vermos que somos um país que dá para todos, com vontade, com amor, fazer com que o nosso país levante e que seja exemplar para os outros países também. Isso é que nos falta, o patriotismo, o civismo, educação, organização, vontade de trabalhar e de fazer muito, trabalhar muito. Temos de trabalhar muito. É preciso trabalhar muito para fazer. Mas atenção que isso de trabalhar muito também pode ter o seu efeito contrário. Ou seja, se o trabalho não for coordenado, orientado, pode surtir um efeito contrário, adverso, não é? Lá está a organização. Daí, exatamente. Por exemplo, somos todos, cada setor, cada local, cada distrito, faça uma organização profunda, um caderno, digamos, bem definido, procurar saber, investigar, ir buscar, vontade de fazer e deixar fazer, percebe? Exatamente. Nós, por acaso, o tempo está a escassear. Está a escassear, exatamente. E sem dúvida, agradeço imenso a sua presença aqui no programa. Eu é que agradeço. Espero auguro bons êxitos ao programa e que venham mais santomenses, mais ideias, mais opiniões. Faço votos que também consigas os teus bons progressos. Obrigado, Carlos. Sou mexinho, sou bichinho, todos três já vivo com
consciência. Vamos tudo para não pôr a São Tomé. E a seta folha xixi implicou a fanha tela zete claro. Pimpe madombo tudo na viue. Zoda não com São Tomé. Sapina nem com São Cunhano. Todos lixam vivo por ter consciência. Vamos tudo para não pôr a São Tomé. Desta fita bassola sete dois. Cola fanha tela zete claro. Pimpe madombo tudo na viue. Zoda não com São Tomé. Café Yaga Chimantili que já de povo com yaga que o santo me yabo yabo nem café no migo de tela na violeta não vai como não café Yaga Chimantili tela de povo com yaga que o santo me yabo yabo nem ganoso no migo de povo na violeta não vai. E povo, vamos juntar, vai não vai a Santo levar. São Tomenses pelo Mundo, um programa do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe, com o apoio da IRDP África.